Aquela noite começou como tantas outras, com um convite educado disfarçado de obrigação familiar. A casa da minha mãe, com seu cheiro constante de lavanda e carne assada, estava impecável como sempre. As paredes traziam retratos antigos que pareciam observar nossos passos com julgamento silencioso. Eu cheguei alguns minutos atrasado, como de costume, e todos já estavam à mesa: irmãos, cunhadas, sobrinhos, sorrisos ensaiados. O barulho dos talheres contrastava com o silêncio constrangedor que sempre surgia quando eu aparecia. O ar tinha um peso invisível que só eu parecia carregar. Meu lugar na mesa era o mesmo de sempre, no canto, entre o armário da louça e a porta da cozinha. Nunca entendi se era hábito ou desprezo mascarado de tradição. Os olhares eram cordiais, mas havia um julgamento sutil em cada frase que soltavam, principalmente dele. Meu irmão mais velho, o bem-sucedido, o orgulho da família, o que sempre fala alto e gesticula como se estivesse no centro de um palco. Ele fazia questão de lembrar a todos dos seus feitos, das viagens, das conquistas profissionais. Enquanto eu apenas sorria, bebendo goles lentos de vinho barato, tentando me manter invisível. A comida estava excelente, como sempre. Minha mãe tinha esse talento mágico de transformar ingredientes simples em algo memorável. Mas nem o sabor dos temperos era capaz de distrair da sensação crescente de tensão no ar. Conversas paralelas surgiam, quase todas girando em torno de sucesso, dinheiro, filhos talentosos. E eu ali, ouvindo, sorrindo com os olhos baixos. Não era inveja o que eu sentia, era um incômodo fundo, como se eu estivesse sempre fora de lugar, mesmo dentro da minha própria família. Até que a pergunta veio, seca e direta. Como é ser o fracassado da família? Ele disse, rindo de canto, como se fosse só uma piada entre irmãos. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Vi minha mãe franzir a testa, as cunhadas trocarem olhares rápidos, e um dos sobrinhos até deixou o garfo cair. Todos aguardavam minha resposta, talvez esperando que eu também risse, que fingisse não me importar. Mas algo em mim estalou naquele momento. Uma parte que eu mesmo não sabia que existia, talvez adormecida há anos. Eu me recostei na cadeira e respirei fundo antes de abrir a boca. Ser o fracassado da família é não precisar de máscaras para sentar nessa mesa e fingir que é feliz. As palavras saíram calmas, mas com o peso de tudo o que eu nunca tinha dito. Meu irmão empalideceu. Alguém tossiu, desconcertado. E, por um instante, ninguém conseguiu dizer nada. Eu continuei, ainda olhando para ele, mas agora com um leve sorriso nos lábios. Enquanto vocês decoram seus vazios com diplomas e fotos de viagens, eu aprendi a viver com o que sou, sem precisar provar nada para ninguém. Eu não estava gritando, mas minha voz preenchia cada canto da sala. As palavras pareceram pendurar-se no ar, pairando como uma névoa densa. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Minha mãe desviou o olhar, envergonhada ou talvez orgulhosa, nunca saberei ao certo. Um dos sobrinhos soltou um nossa quase inaudível. A dor que eu carregava havia se transformado em algo diferente: libertação. Pela primeira vez, não me senti menor naquela mesa. Pela primeira vez, deixei que vissem quem eu era de verdade, sem filtro, sem medo. E aquilo me deu uma força inesperada. Depois disso, ninguém mais falou de conquistas. O jantar seguiu em um tom mais baixo, quase respeitoso. Meu irmão permaneceu calado, bebendo seu vinho como se precisasse se esconder dentro da taça. As conversas mudaram de rumo, voltaram-se para banalidades, clima, receitas, novelas. Mas o clima havia mudado de verdade. Eu sentia os olhares diferentes sobre mim, talvez de curiosidade, talvez de espanto. E foi ali, naquele instante, que tudo começou a mudar de fato. Porque alguém naquela mesa passou a me olhar de um jeito que nunca tinha olhado antes. Ela estava sentada do outro lado da mesa, entre o filho adolescente e a sogra. Seus olhos, antes discretos, agora me examinavam com um brilho novo, quase admirado. Era casada com meu irmão mais novo, a quem todos consideravam o mais pacato e correto da família. Até então, nossas conversas nunca passaram de um tudo bem, ou trouxe sobremesa. Mas ali, naquele clima denso e silencioso, houve algo diferente. Um gesto sutil, um deslizar de dedos na borda da taça, um sorriso disfarçado que escapou no canto dos lábios. E eu soube, naquele instante, que aquela história estava só começando. Depois daquele jantar, alguma coisa ficou suspensa no ar entre nós dois,
mesmo que nenhum dos outros parecesse perceber. Nos dias seguintes, revivi cada segundo da minha resposta, e o silêncio que a seguiu, como se fosse uma cena de filme repetida na cabeça. Mas o que não saía da minha memória era o olhar dela, não de espanto, mas de quem enxergou algo além do que foi dito. Um olhar quente, curioso, que parecia atravessar a superfície e me despir por dentro. Comecei a questionar se eu tinha imaginado tudo. Talvez fosse apenas fruto do momento. Mas não era. O inesperado veio numa tarde chuvosa, 2 dias depois. Minha mãe havia me pedido para passar lá e ajudá-la com os reparos antigos na varanda. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho da chuva fina batendo nas telhas. Quando cheguei, quem abriu a porta foi ela. Estava sozinha, com um avental manchado de molho e aquele mesmo olhar de antes. Trocamos poucas palavras no início, quase formais. Ela disse que minha mãe tinha ido buscar uns ingredientes e logo voltaria. O silêncio entre nós, porém, dizia mais do que qualquer frase ensaiada. Havia algo prestes a romper. Fiquei na varanda, fingindo me concentrar na trinca de uma das janelas, mas a mente não me deixava em paz. Sentia seu perfume invadir o ar, misturado ao cheiro de chuva e terra molhada. Quando ela apareceu com 2 copos de suco e se sentou no degrau ao lado, meu coração bateu mais forte. Sobre o que você disse no jantar, ela começou, sem encarar meus olhos. Você foi corajoso. Ninguém ali teria dito aquilo. Nem eu. Sua voz soava diferente, mais baixa, quase íntima. Eu não respondi de imediato. Apenas virei o rosto em sua direção e esperei. Você sabe que todos ali vivem de fachada, né? Ela continuou, com um sorriso triste. Mas ninguém tem coragem de admitir. Acho que por isso sua fala incomodou tanto. Foi a primeira vez que vi nela uma mulher diferente daquela que sempre sorriu ao lado do marido. Havia um cansaço no olhar, uma carência não dita. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, senti um arrepio subir pela espinha. Era como se estivéssemos confessando um segredo sem dizer nenhuma palavra proibida. O tempo parecia mais lento ali, como se o mundo tivesse ficado do lado de fora daquela varanda. Ela se levantou devagar, dizendo que precisava terminar o almoço. Mas antes de entrar, parou na porta e me olhou de novo. Você devia vir mais vezes. Tem coisas que só você percebe. Foi um convite disfarçado, ou ao menos assim me pareceu. Aquela frase ficou ressoando na minha cabeça durante toda a tarde. Quando minha mãe chegou, fingimos naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas meu coração sabia que aquele momento na varanda havia aberto uma porta. E que, se eu atravessasse, não haveria como voltar atrás. Nos dias que se seguiram, ela passou a me mandar mensagens curtas, sob o pretexto de receitas ou dúvidas triviais. Sempre educadas, sempre dentro dos limites. Mas havia algo nos horários, nos emojis usados, nas entrelinhas. Começamos a construir uma ponte invisível entre nós, feita de silêncios cúmplices e pequenos riscos. Ela me escrevia no fim da noite, quando o marido já dormia, e eu respondia com o cuidado de quem sabe estar pisando em terreno perigoso. A tensão crescia a cada conversa, como se estivéssemos nos desafiando a ir um pouco além, sem dizer que era isso. Foi numa dessas conversas que ela mencionou um livro que adorava e que eu também conhecia. Você devia reler, tem umas passagens que me lembram você. Marcamos, sem marcar, de falar sobre o livro pessoalmente. A desculpa perfeita para um novo encontro. E, quando chegou o domingo seguinte, eu sabia que algo diferente estava por vir. O céu estava nublado, e o clima carregava aquela eletricidade sutil que antecede uma tempestade, ou um beijo proibido. No fundo, eu sabia, estávamos prestes a cruzar um limite do qual não haveria retorno. O domingo amanheceu com aquele clima indeciso, entre o sol tímido e as nuvens carregadas. Eu cheguei à casa da minha mãe mais cedo do que o habitual, como quem não queria perder uma oportunidade rara. Fui recebido com o cheiro doce de bolo no forno e o som distante de uma novela reprisada na televisão. Ela estava na cozinha, de costas, com o cabelo preso num coque frouxo e uma blusa larga que deixava à mostra um pedaço do ombro. Quando se virou, os olhos brilharam por um segundo antes de disfarçar com um sorriso calmo e ensaiado. Dissemos pouco um ao outro naquele começo. As palavras ficaram presas no meio da garganta, como se qualquer coisa além de trivialidades fosse um passo em falso. Mas os olhos... os olhos não sabiam mentir. Cada troca de olhar carregava mais do que simples cortesia.
Havia um calor sutil ali, uma pergunta muda que nenhum dos dois ousava formular. Sentamos na sala para falar do livro, com minha mãe ocupada no quintal e o resto da família ausente. Ela folheava as páginas distraidamente, enquanto eu tentava manter o foco na conversa e não no formato delicado de suas mãos. Tem uma parte aqui que eu gosto muito, ela disse, marcando o trecho com o dedo. Quando leu em voz alta, sua voz parecia mais lenta, como se quisesse saborear cada palavra. O trecho falava de desejos escondidos, de encontros que mudam tudo, mesmo sem toques ou beijos. Quando terminou de ler, ela levantou os olhos devagar e os prendeu nos meus. Não era mais uma conversa sobre literatura. Era um convite silencioso, quase perigoso. Senti meu corpo reagir, tenso e desperto, como se meu coração soubesse antes da mente o que estava prestes a acontecer. Ela fechou o livro com cuidado e apoiou as mãos no colo, ajeitando-se no sofá. O silêncio entre nós se esticou por longos segundos, até que o som de passos no quintal nos lembrou de onde estávamos. Ela sorriu, mas agora era um sorriso cheio de intenções escondidas, quase cúmplice. A gente precisa tomar cuidado, murmurou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Aquela frase me atravessou como uma brisa quente e incômoda. Porque, embora não tivéssemos feito nada, ambos sabíamos que já estávamos envolvidos demais para fingir que não havia nada ali. Depois daquele domingo, os encontros passaram a ter uma nova camada. Mesmo quando estávamos rodeados pela família, nossos olhares se buscavam por entre copos, pratos e conversas vazias. Bastava um segundo de contato visual para acender tudo de novo. Era como se um código secreto tivesse sido criado entre nós, um idioma só nosso feito de olhares demorados, sorrisos discretos e gestos quase imperceptíveis. Havia desejo, sim, mas também algo mais profundo, uma conexão silenciosa, feita de tudo o que não podia ser dito. E isso era o que mais me desarmava. Em uma dessas reuniões, notei algo novo em seu jeito. Ela parecia mais viva, mais inquieta, como se carregasse um segredo que a alimentava por dentro. Usava vestidos mais leves, cabelos soltos com mais frequência, e sorria de um jeito que escapava ao controle. Ele, o marido, nem parecia perceber. Continuava o mesmo, distraído com o celular, os jogos do fim de semana, as conversas com os irmãos. Era estranho pensar que o mundo podia estar prestes a explodir diante dele, e ele não notava. Eu, por outro lado, sentia cada segundo como uma provocação. Numa tarde qualquer, quando todos estavam no quintal e eu passei pela cozinha para pegar um copo d'água, ela surgiu atrás de mim em silêncio. Senti sua presença antes mesmo de vê-la. Quando virei, nossos rostos estavam a poucos centímetros. O tempo pareceu congelar. Ela não disse uma palavra, apenas ficou ali, me encarando com uma intensidade que fazia o ar parecer rarefeito. Bastou um segundo para que o mundo desaparecesse ao nosso redor. E mesmo sem encostar um no outro, eu soube. Já tínhamos ido longe demais para recuar. A noite caiu devagar naquele sábado, trazendo consigo um vento morno e o cheiro de terra úmida. A casa da minha mãe estava cheia mais uma vez, com a família reunida para um jantar que parecia ser apenas mais um. Mas eu sabia que não seria. Desde que cheguei, meu corpo estava em alerta. Cada passo dela, cada riso contido, cada troca de olhares nos empurrava ainda mais fundo naquele jogo perigoso. A tensão era quase palpável. E, no fundo, algo em mim ansiava por um momento a sós, mesmo que fosse apenas por alguns segundos roubados. Durante o jantar, mal trocamos palavras, mas o silêncio entre nós gritava. Eu a observava enquanto ela servia a salada, passava o pão, ajeitava o cabelo atrás da orelha. Ela sabia que eu a olhava, e isso parecia deixá-la ainda mais viva. Era como se tivéssemos nos tornado personagens de uma peça secreta, interpretando dois papéis distintos diante de todos. Ninguém suspeitava, ou talvez apenas fingissem não ver. Mas, para mim, cada gesto era um convite, cada silêncio, um grito. E quando ela se levantou para ir ao corredor pegar um casaco, eu soube que era agora. Esperei alguns segundos, o suficiente para não levantar suspeitas, e fui atrás. O corredor era estreito e mal iluminado, com apenas uma lâmpada fraca perto do final. Encontrei-a de costas, mexendo distraidamente em uma pilha de roupas no armário da despensa. Quando ela ouviu meus passos, virou-se devagar, sem surpresa, como se já soubesse que eu viria. Ficamos parados por alguns segundos, em silêncio. O mundo lá fora parecia ter desaparecido.
Tudo o que existia naquele instante era o som das nossas respirações e a pulsação acelerada que vibrava entre nós. Ela deu um passo à frente, sem dizer nada, e encostou as costas na parede. Os olhos, antes suaves, agora estavam intensos, quase desafiadores. A gente está brincando com fogo, ela sussurrou, mas sem nenhuma intenção de se afastar. Aquilo não era um aviso, era uma confissão. Eu me aproximei mais, sentindo o calor do seu corpo tão próximo do meu. Ainda não havia toque, apenas o desejo bruto e silencioso que nos envolvia como um véu invisível. O ar estava denso, como se cada molécula carregasse um segredo antigo. Nossos rostos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir o perfume doce e suave que ela sempre usava. "E se alguém vier?" perguntei, com a voz rouca de tensão. Ela sorriu de leve, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. "Então vão saber o que eu já não consigo esconder." Aquilo me desarmou por completo. Era a primeira vez que ela admitia, com todas as letras não ditas, que havia cruzado a mesma linha que eu. O tempo parecia escorrer pelas paredes, e qualquer barulho no fundo da casa era distante demais para nos deter. Ela encostou a mão no meu peito, devagar, como se testasse a própria coragem. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo aquele toque simples que queimava mais do que qualquer chama. Não houve beijo, nem gesto escandaloso. Apenas uma proximidade que gritava por tudo que não podia ser feito. Ficamos ali por mais alguns segundos, até que ouvimos passos vindos da sala. Ela se afastou rápido, ajeitando o cabelo, e sussurrou: "Volta primeiro. Eu vou depois." Seu olhar era de quem acabará de cruzar uma fronteira perigosa, e gostado da sensação. Voltei para a sala com o coração disparado, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Ninguém parecia ter notado nada. As conversas continuavam, o riso das crianças ecoava ao fundo, e a televisão falava sozinha no canto. Mas eu sabia, algo havia mudado. Aquela noite marcou o ponto sem retorno. Porque agora, além dos olhares e das palavras ambíguas, havia o toque, o desejo assumido, o risco real. E naquele jogo de segredos e silêncios, não era mais possível fingir que tudo era apenas coincidência. Depois daquela noite no corredor, tudo ganhou outra intensidade. Nossos encontros, mesmo breves, carregavam um peso novo, quase insuportável. Não falávamos sobre o que aconteceu, mas os olhares diziam tudo. Ela estava mais ousada, mais segura do que sentia. Eu, por outro lado, oscilava entre a culpa e o desejo, como se cada passo que desse na direção dela me puxasse para um abismo do qual eu não queria sair. A casa da minha mãe virou o nosso palco, com jantares e almoços onde cada aproximação era medida milimetricamente. Começamos a trocar mensagens cada vez mais diretas, ainda que protegidas por camadas de prudência. Ela escrevia como se estivesse falando comigo num sussurro. "Pensei em você ontem. Sonhei que estávamos sozinhos." Frases simples, mas carregadas de segundas intenções. Eu respondia no mesmo tom, como quem sabe que está alimentando um incêndio com pequenas brasas. Passávamos a semana inteira esperando o próximo encontro familiar, o próximo momento em que nossas mãos quase se tocariam por acidente, ou por escolha disfarçada de acaso. Numa tarde de sábado, estávamos todos reunidos na casa da minha mãe para o aniversário de um dos sobrinhos. Crianças corriam, balões coloridos enchiam o quintal, e adultos se dividiam entre cervejas e conversas banais. Eu ajudava a organizar os presentes quando senti sua presença se aproximando por trás. Ela encostou o braço no meu, levemente, e murmurou: "Preciso falar com você. Agora." Seus olhos estavam sérios, diferentes de outras vezes. Acompanhei-a até a área de serviço, onde o barulho da festa parecia distante. Fechamos a porta, e o silêncio ali dentro era quase íntimo. Ele começou a desconfiar, ela disse, em voz baixa, olhando para o chão. "Nada específico, mas disse que eu ando diferente. Distraída." Senti um frio na barriga, uma mistura de medo e realidade batendo à porta. Perguntei se ela queria parar, se era melhor dar um tempo. Mas ela balançou a cabeça com firmeza. "Não quero parar. Só estou com medo de perder o pouco de liberdade que tenho." Aquela confissão me tocou mais do que eu esperava. Não era apenas desejo. Havia uma mulher ali pedindo socorro, desejando algo que a tirasse do vazio em que vivia. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro, com a respiração pesada e os corações descompassados.
Nossos rostos estavam próximos, mas não o suficiente para cruzar a linha. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e eu senti seu corpo tremer levemente. Ficamos assim por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Era um abraço não dado, um beijo não selado, um amor ainda preso nas entrelinhas. E então ouvimos passos do lado de fora, alguém chamando nossos nomes. Ela se afastou de súbito, ajeitou o cabelo e sussurrou: "A gente precisa ser mais cuidadoso." Saímos um de cada vez, tentando parecer naturais. Mas algo em nós tinha mudado. Pela primeira vez, senti que estávamos sendo vigiados. Os olhos do marido dela, mais atentos, pareciam me seguir pelos cômodos. Não havia acusações, apenas silêncios prolongados e perguntas disfarçadas de conversa. "Você tem vindo muito aqui ultimamente, né?" disse ele, com um sorriso forçado. Respondi com uma piada qualquer, mas a tensão ficou no ar. Ela evitava cruzar olhares comigo, e isso doía mais do que eu imaginava. Era como se o nosso segredo começasse a se tornar insustentável. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem dela: "Hoje foi difícil, mas não consigo parar de pensar em você." Meu coração acelerou. Sabíamos que o perigo crescia, mas também sabíamos que estávamos completamente presos um no outro. A vontade de tê-la, de vivê-la, era maior do que qualquer medo. E, naquele momento, percebi que não era mais uma brincadeira, nem um capricho. Era algo que escapava do controle, que crescia dentro de nós sem pedir licença. E mesmo sem saber onde aquilo nos levaria, eu já não queria mais voltar atrás. A semana passou lenta, como se o tempo estivesse zombando da nossa ansiedade. Cada mensagem trocada era como um sopro no escuro, mantendo viva uma chama que crescia silenciosa. Nos falávamos à noite, sempre com o cuidado de apagar os rastros. Mas o desejo não se apagava. Pelo contrário, parecia inflamar a cada palavra sussurrada na tela do celular. E então veio o convite: "Minha mãe vai ao médico sexta de manhã. Estarei sozinha na casa. Se quiser passar para tomar um café." Não era só um café. Ambos sabíamos disso. Na sexta, acordei cedo, com o coração disparado. Vesti-me como quem vai encontrar algo sagrado, ou perigoso. O céu estava nublado, e o ar tinha aquele frescor típico das manhãs de outono. O caminho até a casa foi uma tortura silenciosa, cada esquina me fazendo repensar se devia mesmo ir. Mas fui. Quando ela abriu a porta, estava simples, com uma blusa clara e os cabelos soltos. O cheiro do café se misturava ao perfume dela, criando um ambiente que parecia tirado de um sonho. "Entra", disse com um sorriso que tentava esconder o nervosismo. Sentamos à mesa da cozinha como duas pessoas comuns, mas nada ali era comum. Ela serviu o café, ofereceu bolo, e falamos do tempo, da rotina, dos filhos. Mas por trás de cada frase havia uma corrente de tensão invisível, que ia crescendo em silêncio. A cada olhar, o ar ficava mais pesado, mais íntimo. Até que ela se calou de repente, abaixou os olhos e disse, quase num sussurro: "Eu pensei 1000 vezes antes de te chamar." Respondi apenas com um "eu sei", sem coragem de dizer mais. Era como se qualquer palavra a mais rompesse a última barreira. Ela se levantou e foi até a pia, fingindo enxaguar uma xícara. Fiquei sentado, olhando suas costas, o jeito como mexia os ombros, o pescoço exposto. Algo em mim me empurrou a levantar. Me aproximei devagar, sentindo meu corpo reagir ao dela como imã. Quando parei atrás dela, não encostei. Fiquei ali, respirando perto, deixando que o silêncio fizesse o que as palavras não podiam. Ela virou-se devagar, com os olhos marejados, mas sem medo. "A gente não devia", murmurou, mas não terminou a frase. E foi ali, entre a pia e a mesa, que aconteceu. Nos beijamos com a urgência de quem se conteve por tempo demais. Não foi um beijo calmo, nem planejado. Foi instinto, necessidade, desabafo. Nossos corpos se tocaram com uma fome antiga, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e restasse apenas aquilo. Suas mãos tremiam, minhas pernas quase falharam. Era um beijo proibido, errado, mas carregado de tudo o que não podíamos dizer. Quando nos afastamos, ambos sabíamos que não havia mais volta. Não éramos mais apenas dois que se desejavam. Agora éramos dois que tinham se tocado de verdade. Ela encostou a cabeça no meu peito e ficou em silêncio por um tempo. O som do relógio da parede parecia marcar cada segundo daquela nova realidade. "O que a gente faz agora?"
Perguntou, com a voz fraca. Eu não tinha resposta. Não sabia o que viria depois, mas sabia que o que tínhamos vivido ali mudaria tudo. A linha foi cruzada, e mesmo que quiséssemos, não havia como apagá-la. O beijo que não devia ter acontecido agora nos amarrava por dentro, mais forte do que qualquer palavra dita antes. Saí da casa com os passos trêmulos e o coração disparado. O céu tinha escurecido de vez, e uma garoa fina começava a cair. Caminhei sem olhar para trás, mas com a sensação de que ela ainda me observava pela janela. Naquele dia, comecei a entender o peso do que estávamos construindo. Não era só paixão. Era um caminho novo, torto e perigoso, mas que despertava em mim uma vida que eu julgava esquecida. E por mais errado que fosse, uma parte de mim já não queria mais viver sem isso. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções misturadas. Por fora, tudo seguia no mesmo ritmo: trabalho, compromissos, encontros em família. Mas por dentro, uma revolução silenciosa acontecia. O gosto do beijo ainda estava presente na minha boca, como uma lembrança viva e constante. Tentávamos manter o controle, limitar as mensagens, evitar novos encontros. Mas bastava um olhar, uma frase atravessada, e todo o cuidado se desfazia. A conexão entre nós havia ultrapassado o limite do desejo. Agora, era quase uma necessidade vital. Ela me mandava mensagens dizendo que se sentia mais leve e mais viva, mesmo com o medo crescendo em paralelo. Quando estou com você, esqueço que sou só esposa, mãe, dona de casa. Com você, eu sou mulher. Li aquela frase dezenas de vezes, sentindo cada palavra como uma confissão íntima. Mas junto com a intensidade veio também o peso. Comecei a notar olhares mais longos do marido dela, perguntas indiretas da minha mãe, e uma inquietação que parecia crescer no ambiente. Era como se a verdade estivesse rondando as paredes, prestes a escapar pelas frestas. Numa tarde qualquer, ele me chamou para conversar no quintal. Disse que queria saber se eu estava bem, que andava me achando estranho, mais calado que o normal. Senti o suor escorrer pelas costas mesmo com o vento fresco que soprava. Respondi com evasivas, tentando parecer natural. Mas o olhar dele ficou fixo por tempo demais no meu rosto, como se buscasse alguma confirmação. Naquele momento, percebi que estávamos em contagem regressiva. Um vacilo, uma palavra fora de lugar, e tudo poderia vir abaixo. E mesmo assim, não consegui me afastar dela. Ela também estava abalada. Disse que o marido começou a chegar mais cedo do trabalho, vasculhava o celular dela, fazia perguntas sobre a rotina com mais frequência. O medo dela era real, e me atingia direto no peito. Sugere que parássemos por um tempo, que nos afastássemos até as coisas acalmarem. Mas ela recusou. Se a gente parar agora, vou sentir que estou morrendo por dentro de novo. Foi a frase mais dura que ouvi dela. Percebi então que não se tratava mais apenas de escolha. Era um grito por liberdade, por sentir-se viva, por ter algo que fosse só dela. Nosso amor clandestino começou a se refletir no meu comportamento. Estava mais distraído, mais impulsivo. As pessoas ao meu redor notavam, mesmo que não soubessem o motivo. Um amigo chegou a dizer: "Você tá diferente, parece mais aceso." Era verdade. E, ao mesmo tempo, mais esgotado. Viver escondido, com medo, com culpa, cobrava um preço alto. Mas o pior de tudo era imaginar a vida sem ela, sem aqueles momentos roubados que me davam sentido. Estávamos presos um ao outro como dois náufragos agarrados à mesma tábua. Foi numa manhã de domingo, depois de um encontro breve, que ela me lançou a pergunta que eu mais temia. "Você já pensou em fugir comigo?" O mundo parou por um instante. Eu não esperava aquilo. Sabia que estávamos indo longe, mas não imaginava que ela cogitasse romper de vez com tudo. Fugir, repeti, tentando ganhar tempo. Sim. Começar de novo. Só nós dois. Longe de tudo. Ela falava com os olhos brilhando, como quem enxergava uma saída num túnel escuro. E eu, pela primeira vez, me vi diante de uma escolha real, concreta e irreversível. Voltei para casa com a cabeça girando. Ficar significava seguir vivendo entre mentiras e encontros proibidos, com o risco constante da exposição. Ir embora, por outro lado, era deixar tudo para trás. Minha família, meu passado, minha história. Era começar do zero ao lado de alguém que eu amava, sim, mas também conhecia sob condições muito específicas. Será que aquele sentimento resistiria ao cotidiano,
à rotina, ao peso do dia a dia? Ou será que a magia se dissiparia longe do proibido? A pergunta dela me colocou diante do abismo. E a única certeza que eu tinha era que não haveria volta. O convite veio em forma de pretexto inocente. Um jantar de comemoração pelo aniversário de casamento dos meus pais. Toda a família foi chamada, inclusive ela e o marido. O clima era de festa, mas por dentro, eu me sentia à beira do colapso. Já fazia dias que não nos víamos. Após a conversa sobre fugir juntos, ela havia se calado por alguns dias, talvez digerindo o peso da própria proposta. Quando finalmente respondeu, foi com uma mensagem simples: a gente precisa conversar. No jantar. Aquilo soou como uma sentença. Algo iria mudar naquela noite. Cheguei mais cedo, ajudando minha mãe a organizar as coisas. Aos poucos, os convidados foram chegando, e com eles, ela. Quando entrou, usando um vestido azul simples, mas com um corte que realçava cada detalhe do seu corpo, meu coração disparou. Seus olhos me buscaram de imediato, e por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Ela estava linda, mas havia uma sombra no seu olhar. O marido a acompanhava com aquele mesmo ar indiferente, cumprimentando todos como se estivesse em outro planeta. Aquela noite prometia ser mais do que apenas uma reunião de família. Durante o jantar, os sorrisos e brindes pareciam mascarar uma tensão crescente. Eu observava cada movimento dela, cada gesto discreto, buscando entender o que ela pretendia. E então, quando os pratos principais foram servidos, ela se levantou, segurando uma taça de vinho, e pediu a palavra. Antes da sobremesa, queria agradecer essa família por tudo. E dizer algo que guardei por muito tempo. O silêncio se instalou. Todos a olharam com surpresa. Eu, com o coração na garganta. Ela não olhou para mim. Manteve os olhos no vazio, como se falasse para si mesma. Eu vivi muito tempo escondida atrás de papéis, de esposa, de nora, de mãe exemplar. Mas chegou um ponto em que eu parei de me reconhecer. As palavras caíram como pedras sobre a mesa. Meu pai franziu a testa, minha mãe segurou o talher no ar. O marido dela riu, desconcertado. Tá fazendo discurso agora? Ela o ignorou. Continuou com a voz firme. Nos últimos meses, me apaixonei de verdade pela primeira vez. E não foi pelo homem com quem me casei. O burburinho foi imediato. Alguns engasgaram, outros baixaram o olhar. E eu, petrificado, sentia meu mundo ruir e renascer ao mesmo tempo. Ela não me mencionou diretamente, mas todos sabiam. Os olhares se voltaram para mim como lanças silenciosas. O marido se levantou, indignado, perguntando se era algum tipo de piada. Ela apenas respondeu: não. É só a verdade, mesmo que doa. O caos tomou conta da mesa. Vozes elevadas, minha mãe chorando, meu pai tentando entender o que estava acontecendo. Eu não disse nada. Permaneci sentado, imóvel, deixando que ela tomasse as rédeas do nosso destino. Pela primeira vez, ela estava se libertando de tudo, inclusive do medo. Pouco depois, ela saiu da casa, sozinha, deixando um rastro de silêncio e confusão. Fui atrás, mas ela já estava entrando no carro. Parou, olhou para mim e disse: agora você decide. Quer vir comigo ou continuar sendo o que eles esperam? Aquela pergunta ecoou fundo. Olhei para trás, vendo todos parados na varanda, chocados, perdidos. E então olhei para ela, forte, decidida, livre. Sabia que aquela escolha mudaria minha vida para sempre. Não seria fácil, nem bonito, mas seria verdadeiro. Respirei fundo e dei o primeiro passo na direção dela. Enquanto o carro se afastava da casa, senti o peso da noite ficando para trás. Não havia garantias, nem promessas. Mas havia uma chance real de viver algo fora dos moldes, longe das expectativas que sempre me aprisionaram. E naquele momento, com o rosto dela iluminado pela luz fraca do painel e a mão dela pousando sobre a minha, entendi que, às vezes, a verdade dói, mas também liberta. E mesmo com tudo o que perdemos, sabíamos que o que tínhamos agora era só nosso. Um brinde à verdade, mesmo que ela tenha vindo tarde demais.